Você prega, pastor, agora? Você prega? Pastor Juarez está conosco. Pastor veio lá de Minas, Belo Horizonte, e vai pregar agora aqui. Se vocês gostarem do hino do Lourival, você vai gostar da mensagem que o pastor Juarez vai pregar agora aqui. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Está conosco o pastor Nicolau com a família. Pastor Nicolau, temos um lugarzinho para você aqui, tá bom? Obrigado. A igreja recebe o nosso irmão bem-vindo entre nós, se é verdade, digam amém. Pastor Niltinho trazendo aqui um momento de oração ao Senhor, apresentando a palavra de Deus que será pregada através do homem de Deus, pastor Juarez Tavares. Erga suas mãos, céu, comigo neste momento, Senhor Deus e Pai. Aqui estamos na tua presença, ó Senhor. Já ouvimos, Senhor, palavras que já aumentaram nossa fé, Pai. Ouvimos também canções maravilhosas, mas agora chegou a melhor parte, que é a tua palavra poderosa, a palavra que transforma. Ela vai ser ministrada pelo teu ungido, assim como o Senhor tem sido em vários lugares com ele. Nós pedimos de mão levantada que isso aconteça neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Diga: Senhor, fala comigo. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Wilson pela oportunidade, pelo convite, poder estar cooperando aqui essa noite. Eu deixo um abraço da minha esposa, um abraço dos meus filhos. Peço a Deus que continue abençoando essa igreja, abençoando todo o corpo de obreiro. E para mim, de verdade, é um privilégio estar aqui, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês aqui, em nome de Jesus, e continue vos guardando, em nome de Jesus Cristo. Profeta Ezequiel. Capítulo de número 47. Ou melhor, capítulo número 37. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos, e cresceu a carne, e estendeu a pele por sobre eles, mas ainda não havia o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande no extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diziam: nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados.
Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, exaltamos o teu nome, pedimos que o Senhor continue falando conosco. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Quando o profeta Ezequiel, aqui no capítulo de número 47, vai ter essa visão metafísica transcendental da parte de Deus, ele já está com o ministério consolidado, o seu chamado já está em evidência. Ele já é um profeta que passou por inúmeros eventos, movido pelo Espírito de Deus, e já tem na sua faculdade psicológica as informações sobre o Deus de Israel, já tem conhecimento do prisma da revelação divina e como Deus atua por intermédio da sua ferramenta. Quando eu digo que Deus atua por intermédio das suas ferramentas ou da sua ferramenta, eu quero que você entenda, guarde na sua alma e leve contigo. Jeremias ou Ezequiel, ele é a ferramenta e Deus é o ferramenteiro que usa essa ferramenta, que é o profeta Ezequiel, para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que glorifica o nome dele. Só para te trazer a memória e para que você recorde a grandeza do ministério erguido por Deus, por intermédio do profeta Ezequiel. O profeta, ele é a boca de Deus na terra, e o sacerdote, ele é aquele que ouve os homens e fala com Deus. Então o profeta ouve Deus e fala com o povo. O sacerdote ouve o povo e vai liberar as demandas do povo perante Deus. Aqui Deus vai pegar uma ferramenta chamada Ezequiel e vai introduzir dentro de um cenário metafísico espiritual, para que ele contemple uma realidade espiritual e veja uma morfologia, uma transformação que vai ocorrer devido à palavra deliberada por boca da ferramenta consagrada ao Senhor. Antes de pregar aqui essa noite, eu quero que você entenda que esse profeta Ezequiel exerce um ministério de fidelidade, de compromisso com Deus. Ele é um homem que fala tudo quanto Deus lhe ordena, dentro da vontade de Deus, na direção divina. Um profeta não tem direito de criar na sua faculdade psicológica informações, mas ele tem que estar atento ao conselho divino, para que ele fale aquilo que Deus lhe ordenar. E aqui nós encontramos um homem que está totalmente no centro da vontade de Deus e que vai exercer o seu ministério com muita eficácia, com muita eficiência. O verso 1 do capítulo número 37 do livro que compõe, ou do livro do profeta Ezequiel, livro composto de visões metafísicas, nós que chamamos Ezequiel de profeta apocalíptico, porque ele também tem algumas visões transcendentais, e essas visões dá para ele a prerrogativa de profeta apocalíptico. Aqui no verso de número 1 do capítulo número 37, Ezequiel diz: veio sobre aqui é adventure. Adventure é porque veio do alto, veio de cima é adventure. Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Mão aqui é uma linguagem teofânica, é uma teofania para descrever o poder de Deus. O que é uma linguagem teofânica? Deus, o Senhor, conhecendo as limitações da nossa faculdade psicológica, entendendo que temos dificuldade para compreender o prisma da grandeza da sua santidade, ele usa coisas terrenas que nós conhecemos para falar conosco aquilo que ele quer. Então, conhecendo a nossa limitação humana, Deus usa a figura da mão para que Ezequiel compreenda que é o poder dele que está recaindo sobre ele. Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Levar aqui é um verbo de ação. Entende-se então aqui que o profeta não tem vontade própria a partir desse momento, mas aquele que o chamou vai introduzir dentro de uma outra realidade. Entende-se aqui que profeta não dirige a sua própria vida, mas a sua vida é dirigida por aquele que lhe chamou para o ministério profético. Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Esse termo em é fixo dentro de uma realidade espiritual, dentro de uma cosmovisão metafísica, dentro de um mundo transcendental. Ele diz: veio, me levou em espírito e me pôs num veio de um vale. Vale aqui é lugar de difícil acesso, de difícil acessibilidade. O profeta diz que a mão de Deus
Deus o conduziu até dentro de um vale, até um lugar de difícil acessibilidade. Deus leva Ezequiel e o coloca num cenário que não é favorável, para que ele entenda a grandeza da revelação que Deus, o Senhor, quer compartilhar com o profeta. Ezequiel diz que quando a mão o coloca dentro de um vale, ele vai deslumbrar, visualizar, contemplar, assistir, a captar informação com a córnea da realidade daquilo que estava dentro do vale. Qual é a realidade que o profeta Ezequiel encontra dentro do vale, que ele é introduzido pelo poder de Deus em uma visão metafísica transcendental? O verso de número 2 do capítulo 37 nos diz a palavra do Senhor: e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira coisa, o vale estava cheio de ossos. Verso de número 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quando Ezequiel é introduzido dentro do cenário, ele percebe que o vale estava cheio de ossos. Outra coisa, eles estavam sequíssimos e eram muito numerosos. Quantidade elevada de ossos dentro do vale. Vale aqui, lugar de difícil acessibilidade. Ossos jogados no vale, sinônimo de que alguém tombou naquele local. Quando se fala de vale, se fala de lugar de peleja, lugar de batalha, lugar de conflito. No período medieval, os soldados desciam no vale para travar uma peleja. Quando se fala de vale, Deus me traz à memória o menino Davi, filho de Jessé, que teve a sua oportunidade de galgar a posição real, descendo no vale para levar pão para os seus irmãos e queijo para Saul. Davi já tinha sido ungido por Samuel, mas ainda não tinha encontrado um gatilho de oportunidade. E quando ele chega no vale da lenha, perto do vale da Quem, em 1 Samuel capítulo 17, Davi vai deparar com Golias desafiando os hebreus, e a Bíblia diz que Davi aceita o desafio. E ao aceitar o desafio dentro do vale, Davi vai para o confronto, e ele entra no vale anônimo e sai do vale famoso. Ele entra no vale endividado e sai do vale pagando a dívida à casa do pai. Ele entra no vale solteiro e sai do vale destinado a casar-se com Mical. Ele entra no vale sem nome e sai do vale com nome em evidência. Ele entra no vale morando na casa do pai e sai do vale rumo ao palácio. Então o vale vai promover Davi para a posição que Deus queria lhe proporcionar. Mas o vale também me traz à memória a pessoa de Jacó. Jacó, que pegou a primogenitura que era de Esaú, que desinteressou pela mesma, desejando prato de lentilha. Jacó, que agora está fugindo pela terra. A Bíblia diz que ele atravessa um vale com a sua família, mas uma bolsa fica para trás. Quando Jacó volta até o vale, na sua volta ele é trapaceiro, na sua volta ele é escolhido, na sua ida ele é trapaceiro, na sua volta ele é escolhido, na sua ida ele está sendo perseguido, na sua volta ele já foi perdoado, na sua ida ele entra ereto, na sua volta ele entra arrastando, ele sai arrastando, na sua ida ele entra com o nome de trapaceiro, mas na sua volta ele vem com o nome de príncipe, escolhido por Deus, foi morfado, foi mudado, foi transformado dentro do vale. Quando se fala de vale, Deus me traz à memória Josafá. A Bíblia diz que Josafá assentava no trono de Judá e Acabe assentava-se no trono de Israel. Quando Josafá estava sentado no trono, alguém veio a Josafá dizendo: uma grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Assazon Tamar, que é em Gide. E a Bíblia diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em Judá, e todo Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades ao redor vieram gentes para buscar a face de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Josafá orou, se humilhou, clamou, jejuou, o Espírito de Deus veio no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Benaía, da casa de Asaf. Jaaziel colocou-se em pé e disse: dai ouvido, Judá, e tu, Jerusalém, não temas essa grande multidão
que vem contra ti, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Eis que eles sobem contra ti pela laleira de Zinja, encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente do deserto de Jeruel, e nesse encontro não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. A Bíblia diz que Josafá consagrou os levitas das tribos dos coraitas e coaditas, vestimenta santa, para que louvassem a Deus no deserto com voz bem alta. Enquanto ele saiu para o deserto, no fim do vale de Teco, de frente do deserto de Jeruel, ele viu os inimigos jogados no vale e os seus despojos. Ele chegou pobre e saiu mais rico. O vale fez a economia de Josafá impulsionar. Eu quero declarar aqui essa noite que o vale que colocaram você vai te promover para aquilo que Deus tem por intermédio da tua vida. O vale que lhe introduziram vai levar você para mais perto daquilo que Deus quer realizar através de ti. Aleluia. Pastor, o senhor tira os ventiladores. Aleluia, aleluia. Já vou pregar, tá, irmãos? Eu estou muito grato por estar aqui. Eu sei que tem gente que não tem o hábito de ler, mas eu amo a palavra. Eu converti lendo a Bíblia, prego lendo a Bíblia e vou morrer lendo a Bíblia. Então, se me parar para ouvir, vai ouvir a Bíblia. Se for exortado, ser exortado pela Bíblia. Se não gostar de mim, não vai gostar porque eu falei a Bíblia. Se não me convidar mais, não vai me convidar porque eu citei a Bíblia. Então você veio no lugar certo, porque Deus vai te colocar no prumo. Deus vai te alinhar. Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito grato a Deus por tudo. Glória, glória, glória. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia. Exaltado é o Cordeiro. Deus é fiel. Profeta Ezequiel, ele é levado dentro de um vale, numa visão metafísica. Obrigado, tá ótimo assim. E nessa visão metafísica transcendental, o profeta vai descrever a realidade que ele vai contemplar. E nesta realidade que ele contempla, ele vai relatar os eventos que vai ocorrer com ele. Verso 2, ele diz: e me fez. Fazer aqui é um verbo de ação. Aleluia. Andar é um verbo de ação. Fazer aqui é um trabalho. Tudo que aplica uma força em uma matéria que está em inércia e que gera um movimento é chamado de trabalho. Fazer aqui é que alguém está dominando o profeta para que ele gere uma ação. Ezequiel está dizendo: eu não andei porque eu quis, eu andei porque a força que me trouxe no vale me fez andar dentro do vale, ó glória. Então aprenda aqui que profeta de verdade não tem vontade própria. Olha bem, profeta de verdade, ó glória, não é gambiarreiro, ó glória. Profeta de verdade não tem treta, ó glória. Profeta de verdade não tem esquema, ó glória. Profeta de verdade não está no segundo casamento, ó glória. Profeta de verdade não tem amante, ó glória. Profeta de verdade não fica postando tatuagem, ó glória. Profeta de verdade não está de sunga na beira da praia, ó glória. Profeta de verdade não fica na internet pagando de playboy. Profeta de verdade não profetiza somente para empresário, para jogador, para gente famosa. Profeta de verdade abre a boca onde Deus manda, como Deus manda, da forma que Ele manda. Se tu és um missionário de fato, você não escolhe lugar, nem local, nem a pessoa. Você fala o que Deus manda, como Ele manda. Vem comigo, por favor, que eu já vou andar. Aleluia. Aleluia. O cenário aqui não é favorável. Ele está dentro de um vale. Ele vai contemplar que os ossos estão jogados no vale. Ele vai dizer que e me fez andar ao redor deles. Não mandou pisar, mas andar ao redor. E ele diz que quando ele anda ao redor dos ossos, ele vê que há um número muito grande. Era uma quantidade elevada sobre a face do vale. Eram muito numerosos sobre a face do vale. Ele disse: tinha muito osso sobre a face do vale. Sobre aqui, eu expliquei que é adventure. Em cima,
Os ossos não estavam dentro do vale, tapados, mas eles estavam sobre a superfície do vale. Então, se aqueles ossos estavam sobre, eles foram molhados pela chuva, assoprados pelo vento, cobertos pelas nebulosidades da noite, sapecados pelo sol, aleluia. O vento assoprava, o sol sapecava, a chuva molhava, a noite cobria, o vento batia e espalhava os ossos, o sol sapecava e a intensidade das águas e o calor do sol secava os ossos, a nebulosidade da noite caía sobre os ossos e eles perderam a vitalidade. E Ezequiel está contemplando a realidade caótica dentro de um vale. Já vou pregar. Ele diz: e eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Sequíssimos aqui é intensidade, quantidade elevada de sequidão. Estavam muito secos dentro do vale. Aí vem a pergunta: filho do homem, aleluia. Depois que Ezequiel contempla, jovens irmãos, o cenário dentro do vale, depois que Ezequiel vê os ossos jogados, espalhados sobre o vale, sequíssimos, uma quantidade elevada, depois que os seus olhos contemplaram, que a sua faculdade psicológica já tem informação, a voz de Deus vem e diz: filho do homem, filho do homem, filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E eu perguntei: Deus, por que o Senhor chama Ezequiel de filho do homem? Deus me disse: eu estou chamando ele de filho do homem, para antes dele responder o que ele acha, ele vai lembrar quem ele é, oh glória. Antes dele dar a sentença sobre o estado dos ossos, ele vai lembrar que ele é homem, oh glória. Você está de pé, mas é homem. Você está contemplando quem está caído, mas você é homem. Você está contemplando quem tombou no vale, mas você é homem. Você está assistindo o caos alheio, o fracasso alheio, a derrota alheia, a humilhação alheia, mas não se esqueça, você é homem. Então não julgue precipitadamente. Lembre de que você é feito, lembre da sua estrutura, lembre que você também é homem, sendo filho do homem, aleluia. Deus está dando equilíbrio para o profeta que está dentro do vale, porque a tendência é a vaidade entrar. Está todo mundo caído, eu estou de pé. Está todo mundo tombado, eu estou de pé. Estão todos esquecidos no vale, e eu estou aqui porque a mão de Deus me trouxe dentro desse vale. Eu não estou aqui tombado, eu estou aqui assistindo quem está tombado. Eu não estou caído, eu estou aqui assistindo quem está caído. Eu não estou fora, eu estou assistindo quem está fora da realidade e do centro da vontade de Deus. Só que Deus já vem vacinando o profeta. Deus o chama de filho do homem, aleluia, dizendo: a sua estrutura também é corruptível. Você também, Ezequiel, se sai do centro da vontade, você perece na caminhada, você fracassa na caminhada. Vem comigo, por favor. Verso de número 3 diz assim: e me disse: filho do homem, porventura, Deus o chama de filho do homem, e depois Deus agrega a pergunta: porventura poderão reviver esses ossos? Mas depois que Deus lembrou Ezequiel, o que Ezequiel é, Ezequiel vai pensar na resposta e vai ser equilibrado e dizer: Senhor, tu sabes aqui, todo conhecimento pertence a ti, toda informação sobre o futuro de alguém pertence ao Senhor. É o Senhor que sabe do amanhã daquela pessoa. E o Deus que eu estou pregando aqui, Ele é tão tremendo, que Ele é um Deus que conhece o teu passado, está no teu presente e já visitou o teu futuro. Ele é o único Deus que tem a capacidade de apagar o teu passado, participar do teu presente e preparar o teu futuro. O Deus que eu estou pregando aqui, Ele já sabe do teu amanhã, já sabe o que será daqui 2 anos, 3 anos. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça. O Deus que eu estou
estou pregando aqui. Ele já sabe o nome do teu marido, o nome do teu filho, da tua filha, o nome da tua esposa, a casa que você vai morar. Você ainda nem namora, mas Deus já sabe o nome dos seus filhos. Você ainda não comprou a casa e Deus já sabe o que vai ter na tua geladeira daqui 10 anos. O que Deus quer que você entenda é que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra. O profeta Ezequiel disse no capítulo 47, no verso de número 2: eu vi a glória do Senhor correndo pelo caminho, e onde a glória passava, a vida se manifestava. A glória veio ao meu encontro. Eu estou declarando que há um tempo de Deus chegando para a igreja brasileira. A glória está correndo de volta para o meio da mocidade, para o meio do círculo de oração. Eu estou declarando que as academias das grandes cidades vão esvaziar. As crentes vão voltar a orar, os crentes vão voltar a jejuar. Eu estou profetizando que os nossos pregadores vão deixar de ser estrela popstar e vão voltar para o monte, vão voltar para os vales, vão descer na olaria e vão pedir a Deus uma palavra. Eu estou declarando que os nossos altares não se tornarão em ringue para guerra entre homens, mas será um lugar que emanará a glória do Deus Todo-Poderoso sobre esta nação, em nome de Jesus. E me disse: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Ezequiel, que tem um ministério consolidado, não teve vaidade nem prepotência de liberar uma palavra determinante sobre o estado dos ossos, mesmo tendo uma carreira consolidada como profeta. Ele não teve a ousadia de levantar a voz e falar não ou sim. Ele disse: eu tenho tempo como profeta, mas o Senhor é o Deus que criou o profeta. Eu imagino Ezequiel olhando para o céu dizendo: eu posso ter uma carreira consolidada, mas quem eu sou diante dele? O que eu sou diante da soberania dele? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é de eternidade em eternidade. Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai, Ele é o Adonai, Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a resplandecente, a brilhante estrela do amanhã. Ele é o alfa, o ômega. O que sou eu, Ezequiel, pensando diante da grandeza dele? O Senhor é quem sabe. Tu sabes, Senhor. Vamos andando, porque eu sou mineiro. E mineiro é paciente, irmãos. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Outra coisa importante: Ezequiel não vai profetizar porque ele quer, ele vai profetizar porque ele foi ordenado. Ezequiel não vai profetizar porque ele achou que deveria liberar uma palavra de profecia. Ele vai profetizar porque tem uma ordem de Deus liberada para ele. Porque naquela época, os homens que falavam em nome de Deus tinham temor de Deus. Eles não falavam em nome de Deus sem Deus ordenar. E o que tem de gente fazendo promessa em nome de Deus sem Deus mandar? Fecha o teu olho. O que tem de gente manipulando o povo, dizendo que Deus falou com Menecaiaxanda, remando na maiacaço, elabaço na maiacanto rabaia céu. Fecha o teu olho, cubra a tua cabeça. O que tem de gente manipulando o povo, induzindo o povo a fazer algo, a contribuir com algo, a doar algo, porque Deus me falou, porque Deus
Deus colocou no meu coração, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, porque Deus me mandou te avisar, porque Deus falou que se você fizer vai acontecer, se você der a porta vai abrir, se você entregar o milagre vai acontecer. O que tem de gente sobre a tribuna da casa de Deus, usando o nome de Deus para conseguir aquilo que quer, para alcançar aquilo que deseja. Só que escute o que eu vou dizer: uma hora o teu boleto chega, vai zombando, vai brincando, vai usando o nome de quem não deve à toa, vai falando em nome dele sem ele ordenar. Continue usando capa, continue sendo hipócrita, sem vergonha, bandido, continue enganando a noiva, continue na luxúria, na vaidade, continue com esse espírito de mentira atuando sobre o altar. Daqui a pouco o boleto vem, daqui a pouco a conta chega, daqui a pouco o grandão vai se manifestar, e quando ele se manifestar, ele vai separar o bode da ovelha, o trigo do joio, o servo do que não presta. Quem é de cima vai para cima, quem é de baixo vai para baixo. Feche os seus olhos. Você não tem medo de falar que Deus te falou sem Ele ter te falado, não. Você não tem vergonha em usar o nome de Deus sem Ele te ordenar? Você não tem medo de usar o nome de Deus para conquistar aquilo que você quer? Fecha o teu olho. E hoje tu vai ouvir, porque eu não tenho ministério para ter carreira, eu tenho ministério para ter salvação. O ministério que Deus me deu não é carreira, viu? Carreira não é previdência social, carreira no judiciário, glória. Aqui é para subir para o arrebatamento, glória. Isso aqui não é empresa, aqui é casa de Deus, aqui é Betel, aqui é a porta do céu. Não tome o nome de Deus em vão. Deus não tem compromisso com quem brinca com o nome dele. Esse assim diz o Senhor é muito sério, porque você está falando algo no nome dele sem que ele tenha te ordenado. Olha que loucura. Eu falei outro dia sobre João 3:29, quando João diz: quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo muito se alegra ao ouvir a sua voz. Essa alegria já tem se cumprido em mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. João 3:29. Expliquei que João é filho de Zacarias com Isabel. Expliquei que Zacarias era da ordem de Abias. Isabel era uma das filhas de Arão. Eu expliquei que Isabel era estéril, e que Deus abriu a amada Isabel na sua velhice e deu um filho chamado João, que recebe o codinome de Batista, porque batizava próximo ao Jordão. Eu expliquei que esse João comia gafanhoto e tomava mel silvestre. Simboliza uma igreja que supera as dificuldades. O gafanhoto de Joel, que é crise para os antepassados de João, é mantimento para ele. Mel silvestre aqui é: eu enfrento a dificuldade para usufruir do néctar da alegria. João simboliza uma igreja forte, uma igreja robusta, que não está pregando por politicagem, não está pregando por vaidade, não está pregando por ostentação própria, mas está pregando porque acredita que o Cordeiro está chegando, que o Cordeiro se manifestará. E nesta pegada de João, já vou voltar para Ezequiel. Alguém disse: João, tem alguém batizando mais que você e fazendo mais discípulos que você, se bem que Jesus não batizava. João disse: eu não sou Cristo, mas eu abro caminho para ele passar. Aquele que vem pós mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo muito se alegra, escuta isso, Brasil, ao ouvir a sua voz. Quem tem a noiva
é o noivo. Sabe o que o João está dizendo? Eu estou cuidando da noiva, mas ela não é minha, oh glória. Eu estou falando para a noiva, mas ela não é minha, oh glória. E se ela não é minha, eu não posso defraudar essa noiva. Eu não posso mentir para essa noiva. Eu não posso prometer aquilo que não é real para essa. Ai, 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 ai. Eu não posso prometer isso que não é real para essa noiva. Eu tenho que falar com a noiva o que o noivo me dá para falar, porque o amigo do noivo ouve a sua voz e muito se alegra, e esta alegria já tem se cumprido em mim. Sabe o que João está dizendo? Eu estou ouvindo a voz do noivo e eu estou falando com a noiva o que o noivo está me mandando dizer. Agora pasme com o que eu vou dizer. Se você deixar a tua noiva com alguém, e se esse alguém usar o teu nome para enganar a tua noiva, você vai gostar? Se você deixar a tua noiva com alguém, e esse alguém saquear a tua noiva, você vai gostar? Se você deixar a tua noiva com alguém, e esse alguém manchar a tua noiva, pisotear na tua noiva, explorar a tua noiva, você vai gostar? Anamacandaraia, oranda maço da baracaia, amanto manamaia canda narash, alamaço lamanamacanda mai, andaramaia canda manamacalamashandaraia. Eu estava ali sentado preocupado em pegar o microfone, mas escuta aqui, Brasil, Deus vai mexer nas convenções, oh glória. Deus vai mexer nos pilares da igreja brasileira. Haverá morte no Brasil. O Senhor me manda dizer: vai descer a sepultura para não perverter a minha noiva. Vou arrancar para que o novo tempo comece na minha casa. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, e vos faço ciente que o tempo está chegando em que o meu prumo baterá na casa. O meu esquadro retacapanada retamamacompatadadaia canto elabato pamana cantadadaia edamanacomanabacandadadada atubidabacandabadabacandadadada. Presidente que tem amante, presidente que sai com a novinha, presidente que está em um adultério, presidente que está prostituindo, escuta aqui, cacique da igreja, a tua casa vai cair. Jeová andou domine-me. A teima não precisa ter medo, só fique tranquilo, porque eu não sou louco de falar em nome dele sem ele mandar. Eu não sou louco de gritar em nome dele sem ele mandar. Mas se ele manda, eu grito, eu grito, eu grito, eu grito. O adultério virá à luz, a prostituição virá à luz. O Senhor vai passar em revista. João Batista entendeu que o noivo é que é dono da noiva, e que ele era somente uma voz entre o noivo e a noiva. E é isso que eu entendi quando Deus me chamou. Eu não sou dono da igreja, eu sou uma voz que fala com a igreja, mas eu não sou uma voz que fala aquilo que quer. Eu sou uma voz que ecoa o que os céus está dizendo. Aleluia. E eu sei que muitos não gostam, mas eu não vim para você gostar. Eu vim para te incomodar. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza, profetiza. Ezequiel não vai profetizar por vontade própria. Pare de correr atrás de profeta, pare de correr atrás de profetiza,
Pare de idolatrar profeta. Pare de idolatrar pregador, profetiza, pastor de campo. Homem não merece glória. Toda a glória pertence a Jesus de Nazaré. Homem cai. Homem atrapalha tudo. Quantas pessoas que estão no lugar certo, pastor Wilson, com a motivação errada, ou estão no lugar certo através da motivação errada. Elas estão na igreja porque elas ficaram impressionadas com o homem, e quando aquele homem falha, elas vão sair da igreja porque elas estão no lugar certo, mas a motivação errada. A sua motivação aqui não pode ser o Juarez, não pode ser nenhum pastor, não pode ser pastora, não pode ser bispo, não pode ser bispa. A sua motivação tem que ser Jesus de Nazaré, porque se os homens tropeçarem, você vai continuar servindo a Cristo. Se os homens falarem, você vai continuar servindo a Cristo. Eu não quero ser a sua motivação. A sua motivação é Jesus de Nazaré. Você não pode estar num culto por causa de um pregador, por causa de um cantor. Pois bem, nós respeitamos a unção alheia, nós admiramos o chamado de alguém, mas toda a glória pertence a Deus, todo louvor pertence a Deus. Porque se eu, Juarez Tavares, não vigiar, amanhã esse que vos fala de cabeça erguida, se não vigiar, que Deus me guarde, dá mau testemunho. Quantos homens que estavam pregando por aí e que hoje estão com outra família. Como é que alguém que trocou de família tem coragem de pregar? Alguém diz, tem casos e casos, mas qual é a conexão? Como é que a pessoa consegue reter o azeite com uma fenda tão grande como essa? A Bíblia diz que aquele que não governa a sua própria casa não está apto. É eu que digo, eu só vou repetir. Quem não governa a sua própria casa não está apto para governar a casa de Deus. A Bíblia diz que convém que o obreiro seja marido de uma só mulher. Pode pregar, pode rodopiar, pode plantar bananeira, pode subir no teto, pode agarrar na parede. Se largou a família, está em um crivo fino. Lembra-te de onde caiu, ó glória. Arrependa-te, ó glória, e volta à prática das primeiras obras. Vamos andar? Estou muito feliz de estar aqui com vocês em Maiauatá. Maiauatá, né? Aleluia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses. Muita gente, pouco barulho. Profetiza sobre esses. Profetiza sobre esses. Os profetas querem profetizar para político. Profetizar para político, para vereador, para artista de televisão. Profetizar para jogador. Profetizar para empresário. Porque quando profetiza para esse tipo de gente, tem alguma coisa para dar. Geralmente se investe tempo. Vou na festa de fulano de tal, que é funkeiro, que é funkeira. Profetizar para ele. Porque ali tem alguma coisa, tem algum benefício. Só que Deus levou Ezequiel para profetizar para quem não tem nada para dar. Profetiza para quem não tem nada para oferecer, Ezequiel. E sabe o que é tremendo? Eu vou ler o texto aqui. Já vou explicando e finalizando minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui no Pará parece que é um sol para cada um, né, irmãos? Aqui parece que tem sol de noite. Quando eu cheguei aqui, a hora mais clara, eu fui escurecendo, porque sol do Pará nesse tempo. Eu tenho uma palavra de Deus para poder pregar, vamos lá. Então me disse, profetiza. Então me disse, Deus disse, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre que é adventure. Pensando, jogue a palavra em cima de quem está caído. Eles estão caídos. Liberem a palavra. Jogam a palavra sobre os caídos. Liberem a palavra sobre os que estão jogados dentro do vale.
estão tombados, são ossos secos. Mas eu te trouxe aqui, Ezequiel, para liberar uma palavra sobre eles. Profetiza sobre os ossos. Aleluia. E diz-lhes, olha o que Deus vai dizer, diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O que faz o homem levantar não é coreografia. O que faz o homem ressurgir não é jogral, ó glória. O que faz o homem ressurgir não é teatro, glória. O que levanta o caído não é jogo de luz, não é fumaça de xenon. O que levanta o crente desviado não é parede pintada de preto, glória. O que levanta o crente desviado não é a palavra do coach assentado no banquinho com um microfone, ó glória, um foninho de ouvido e um lencinho para cada um para chorar pelos cantos. O que levanta o fraco não é a água ungida, não é o envelope da vitória, não é a rosa do milagre. O que levanta o fraco é a palavra. Em João 17, em João 15:15 diz: santificai-os na verdade, a minha palavra é a verdade que santifica. O que coloca o caído de pé novamente é a palavra. Quanto mais palavra, menos prostituição. Quanto mais palavra, menos lascívia. Quanto mais palavra, menos porfia, ciúmes, maledicência, discórdia, ira, fofoca, que é facção. Onde a palavra entra, o pecado sai. A palavra tem o poder de ir empurrando a imundícia para o lado de fora, de arrancando a sujeira das entranhas da alma. Oh glória, oh glória, oh glória. A palavra entra nos cantinhos, oh glória, e vai tirando a impureza, a imundícia, a sujeira, oh glória. Onde tem palavra expositiva, crente não está preso em pornografia. Onde tem palavra expositiva, crente não está cascavelando com a roupa arrochada no altar da igreja. Onde tem palavra expositiva, jovem não está travado com a moça do lado de fora da igreja. Onde tem palavra expositiva, namorado não dorme na casa da namorada e namorada não dorme na casa do namorado. Onde tem palavra expositiva, não tem crente no jogo do tigrinho. Onde tem palavra expositiva, não tem crente tentando ser agiota para ser rico na terra. Onde tem palavra expositiva, não tem lascívia, imoralidade. A palavra tem poder de entrar nas entranhas do homem. Então me disse: profetiza sobre eles, sobre os ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra de quem? A palavra da apóstola, a palavra do apóstolo, a palavra da bispa. E você não seja bestado, não fique ouvindo pregador da internet que quer doutrinar você, porque ele não conhece você de perto. Crente inteligente não é doutrinado virtualmente. O céu que você vai não é um céu virtual, é um céu espiritual. Você é congregado, doutrinado pelo teu pastor. Ah, porque na internet diz que não tem nada a ver. Porque na internet diz que cortar cabelo pode. Já tem pregador mudando discurso. Pregador sem vergonha. Falta de temor de Deus. Canalhas de gravata. Aves de rapina. Acordei de madrugada, irmã, com a palavra que disse no meu ouvido assim: deixai as ervas crescerem juntas. Eu falei isso para o pastor. Deixai as ervas crescerem juntas. E eu fui olhar o contexto da mensagem. Mateus capítulo 13. Não precisa ter medo não, irmão. Tenha medo não. Quem não tem culpa no cartório não tem medo de profecia nem de língua estranha. Só os adulterão que fica tremendo. Mas quem é de Deus abre a boca e diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se alguém é do teu lado,
soltar meia dúzia de língua estranha na tua orelha. Não tenha medo. É porque Deus já está levantando o vaso que estava emborcado, intimidado, com medo. Deus já está desembocando, dizendo: pode falar. A casa é minha, a glória é minha, o poder é meu. Eu tenho mais 10 minutos. Pelo amor de Deus, passa rápido mais. Agora eu quero de manhã cedo, tá? Vou voltar agora de manhã. Eu pedi para ir nos bares, agora eu quero de manhã. De manhã tem mais tempo para mim. Minha próxima vinda agora vai ser de manhã. Se o senhor não me chamar, eu já vou ter condições de vir sozinho. Que Deus está preparando um negócio para mim. Mas vamos lá, vem comigo, por favor. O contexto remoto do texto que Deus me falou na madrugada: deixai as ervas crescerem juntas, está ligado à parábola do semeador, que semeou o trigo no seu campo. Olhe para cá, por favor. Mateus capítulo 13, verso número 22 em diante. E o semeador saiu a semear o trigo no seu campo. Aleluia. Mas adormecendo os homens, veio o inimigo e semeou o joio. E as ervas cresceram, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E os homens vieram ao pai de família e disseram: não semeaste tu o trigo? Porque tem um joio no teu campo? E o pai de família, ouvindo, aleluia, disse: um inimigo é quem fez isso. E os homens disseram: querem que arranque o joio? E o pai de família disse: não, deixai as ervas crescerem juntas, para que ao arrancar o joio não abale também a raiz do trigo. Sabe o que Deus me disse? Deus me disse: eu sei quem é joio no meio do meu campo. Eu só não arranquei ainda porque eu não quero abalar o trigo. Eu estou suportando o pregador adúltero, não é porque eu concordo com o adultério dele, é porque eu não quero escandalizar a minha igreja. Eu estou suportando o pastor prostituto, não é porque eu concordo com a prostituição dele, com o caso que ele tem, com a novinha que ele tem, com a outra casa que ele tem. Não, 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 não. Eu estou suportando ele é para não abalar o meu povo. Deixa as ervas crescerem juntos. Mas quando o Senhor, o ceifeiro vier, o ceifeiro vai separar o trigo do joio. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Porque quando o ceifeiro chegar, o ceifeiro vai mostrar quem é e quem não é, quem sobe e quem não sobe, quem adora e quem não adora. Curva a tua cabeça, fecha o teu olho. O ceifeiro sabe quem é joio e quem tem capa de joio, quem é trigo e quem tem capa de trigo. Porque uma das grandes virtudes do joio é parecer com trigo. O joio parece com trigo, tem a casca do trigo, mas não tem a essência do trigo. Ele confunde quem olha, mas não confunde o dono da lavoura. Ele confunde quem olha, mas nunca enganou o dono da lavoura. O que você quer dizer, pregador? Tem muita gente com paletó de crente, gravata de crente, voz de crente, língua estranha de crente, profeta, ele prega para crente, ele canta para crente, ele rege crente, ele anda com crente, só que na verdade ele tem a casca, ele parece trigo, mas é joio, anda com trigo, mas é joio, está no meio do trigo, mas é o joio. Não sou eu que vou arrancar, mas eu vou avisar. O destino do joio é o fogo, o destino do trigo é o celeiro. E se tu és trigo, prepara a tua alma, porque daqui a pouco entrarás no celeiro de Deus. Sabe por que Deus me deu essa palavra na madrugada? Porque eu doitei indignado, vendo falso profeta pequenininho, falso profeta médio, falso profeta grande, tudo atuando na igreja brasileira. Sabe o que acontece? O povo faz foto com falso profeta, o povo posta, o povo curte, o povo diz: é isso aí. Sabe por quê? Porque o povo tem a mesma estigma do povo que confundiu Arão,
que persuadiu Arão a fazer o bezerro na ausência de Moisés. Porque o povo sempre quer alguém para adorar, mas não quer alguém para obedecer. Oh glória, oh glória, oh glória. Eles querem adorar, mas não querem obedecer. Oh glória. Esse era o problema de Saul. Ele queria dar oferta, eu queria o sacrifício. Glória. Ele falou, eu vou sacrificar. Deus falou, eu quero a obediência. Oh glória. Ele diz, eu apresento o sacrifício. Deus falou, eu quero a obediência. Porque sacrifício é sacrifício, mas obediência é sujeitar a voz daquele que está ordenando de cima. Eu quero declarar aqui essa noite que eu estou pregando para uma geração que pode até gemer, mas vai obedecer. Oh glória. Pode até passar apertado, mas vai obedecer. É melhor obedecer aqui e morar na glória que ser rebelde e não entrar no céu. A porta é estreita, o caminho é apertado, a porta não foi reformada, o caminho não foi enlarguecido. Ainda é necessário abandonar o pecado para entrar no céu. Não se entra no céu dormindo com mulher que não é tua. Não se entra no céu vivendo uma vida dupla. Não se entra no céu tomando cerveja, jogando jogo de azar. O céu é para crente. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes. Eu sei que o tempo não permite explainar aqui, mas eu acho um tanto quanto interessante que Deus manda o profeta falar com o osso. Diz-lhes. Conversa. E profeta é uma ferramenta importante. Profeta não é uma ferramenta qualquer. Sacerdote e profeta são ferramentas de grande importância nas mãos de Deus. Profeta, Deus sustentava, provia, guardava, livrava, porque eles representavam a boca de Deus na terra. Agora Deus pega uma ferramenta importante e coloca dentro do vale. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta ser importante e não fazer o que eu quero. Não adianta ter nome e dizer, eu não ando mais em estrada de chão. Não adianta ter nome e dizer, não, eu não faço conexão demorada de 5 horas. É claro que a gente é muito grande e vem agachado. Eu vim de lá para cá agachado, tão apertado que eu... Também o pé é grande demais, né? Eu fui afrontado. Chegou no quarto onde eu estava e ficou assim, que tamanho que você calça? Olhando pro meu pé. E disse, teu pé é grande, hein? O senhor falou ou não falou comigo? O teu pé é grande. Eu falei, é. Aí voltou de novo e falou assim, o pé é bem grande. Eu pensei, rapaz, eu saí de lá para ouvir que o meu pé é grande aqui. Mas tá bom, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Mas vamos lá, vem comigo. Não adianta ser uma ferramenta importante na cosmovisão dos homens e não fazer o que Deus manda. Não pregar o que Deus manda. Mudar a mensagem para ter a agenda aberta. Mudar o discurso. Na igreja grande eu prego com sangue no olho, desculpa a expressão. Na igreja pequena eu escondo a mensagem. Se é na capital, se tem câmera me filmando, eu vou rodopiar, vou pular no poder. Se é no meio do mato, não tem ninguém me vendo, eu vou me conter. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Se o evento é grande, eu vou esmerilar e dar o máximo de mim. Mas se o evento não tem evidência, eu vou esconder a revelação da palavra para poder pregar em outro lugar. O que eu quero que você entenda aqui é que Deus não nos chamou para ser mercenário. Deus nos chamou para ser porta-voz da palavra dele. Deus não nos chamou para ser artista. Deus nos chamou para ser porta-voz da palavra dele. Profetiza sobre esses ossos. Aí Deus vai dizer, e diz-lhes. Agora eu vou ler e explicar para vocês, tá? Rapidamente. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei aqui é futuro indicativo. Ele não está fazendo, ele está mostrando um planejamento para quem está caído no vale. Ele não começou a executar, ele está mostrando, eu tenho um projeto, ele está caído aí, mas eu tenho um projeto para você, eu farei. Você está caído, não está? Mas eu farei, futuro indicativo, ó, vou ler. Eis que farei entrar em vós o Espírito. E porei, futuro indicativo, porei
nervos, e porei nervos sobre vós, e farei, futuro indicativo, crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei, futuro indicativo, pele. E porei em vós o espírito, futuro indicativo. E vivereis, futuro indicativo. E sabereis, futuro indicativo, que eu sou o Senhor. Então, antes de executar, ele mostrou todo o projeto para quem estava caído. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus tem promessa para quem está caído. Deus tem plano para quem está tombado. Fecha o teu olho. Deus tem plano para quem está desviado. Deus tem promessa para quem está esquecido, tombado, jogado pelo canto. O Senhor está dizendo para alguém que essa noite, oh glória, assim como o bom samaritano interessou por alguém que estava no caminho, que não era nada dele, eu também tenho interesse por aqueles que estão caídos no vale. Agora entendo o que eu vou dizer aqui. Quem cura para a tua alma, há um bálsamo liberado da parte de Deus sobre esta cidade, há o remédio do Senhor sendo derramado sobre a tua vida. O Deus de Israel está te levantando para que você possa prosseguir na jornada, prosseguir na caminhada. Há cura para a ferida, há remédio para a enfermidade, há bálsamo para ti, há refrigério para a tua alma. O Senhor da glória, o Pai da eternidade, está fortalecendo você essa noite. A depressão está caindo por terra, a ansiedade está caindo por terra, a insegurança está caindo por terra, o medo está caindo por terra, o pecado está caindo por terra, porque o Deus que visita no vale entrou nesta casa essa noite. O Deus que visita no vale está nesta cabadácia. Alabadabacandadada, urabacanabadaia, elabaravaço, namadacandadada, urabacandabadacandaraia. O Deus que visita no vale está nesta casa, te reerguendo, te renovando, te restaurando, devolvendo para ti o brilho do Espírito de outrora, em nome de Jesus. O que mais me implica nesse texto é que Deus manda Ezequiel atrás dos caídos no vale. Na verdade, Deus não manda, Deus leva ele e coloca ele nos caídos. Ele anda ao redor. Estão sequíssimos sobre a superfície do vale. O Senhor pergunta: filho do homem? E essa pergunta já vem com advertência. Lembra que você é filho de homem. Está sujeito a cair também, tá? É isso que eu estou dizendo para Ezequiel. Você é filho, você é da terra, eu sou de cima. Você é de baixo. João diz: quem é de cima é sobre todos. Aleluia. Tá? Quando a idade vai chegando, você tem que usar os recursos que são deliberados para que você possa produzir, amém? Então, por isso que eu estou lendo aqui no celular. Mas aqui tem muito esboço. Então profetiza. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Feche seus olhos. Houve um ruído. Ruído é aquele barulho quase imperceptível. É aquele barulho que os tímpanos não conseguem captar. Houve um ruído primeiro. Ruidinho. Ele diz: quando eu profetizei sobre os ossos, eu ouvi um ruído. Lá dentro. Clac, clac. E houve um ruído. E quando eu profetizava, ele continuou profetizando. Eis que fez um reboliço. Então quando ele iniciou a profecia, ele ouviu um ruído. Quando ele prosseguiu com a profecia, ele ouviu um reboliço. E eu pergunto: ele começa a contemplar uma multidão de ossos voando de um lado para o outro, e cada osso encaixando ao seu osso, porque o Deus que eu prego é perito em organizar o que está desorganizado. O Deus que eu prego é perito em colocar em ordem aquilo que ninguém consegue. E ele começa a reorganizar os ossos dentro do vale. Primeiro o cálcio, depois a reorganização, porque se ele tenta reorganizar sem devolver cálcio, eles vão quebrar, porque estão completamente podre. Mas primeiro ele devolve o cálcio. Eu estou declarando que o avivamento que vem aí, ele não vem de fora para dentro,
ele vem de dentro para fora. O avivamento que vem aí não vai ser copiando profecia, não vai ser copiando movimento. O avivamento que vem aí não vai ser dublagem de língua estranha, não vai ser plágio de poder. O avivamento que vem aí, as pessoas não vão pular porque alguém pulou, elas não vão levantar a mão porque alguém mandou, elas não vão dar glória porque alguém mandou, elas vão levantar a mão porque elas estão sentindo, elas vão dar glória porque elas estão sentindo. A igreja não pode ser manipulada, ninguém tem direito de manipular a noiva, mas se ela glorifica porque sentiu a presença. Se ela levanta a mão porque ela sentiu a presença. Eu não posso induzir a noiva a gritar, a rodar, a pular e levantar a mão. O que eu tenho que fazer é pregar. Porque se a noiva sentiu, ela vai reagir, oh glória. Passou, acabou para os pregadores de cutuca seu irmão, grita no ouvido dele aí, dá um grito de profeta na orelha. Acabou, essa manipulação vai cair por terra. A Assembleia de Deus não chegou onde chegou sendo manipulada por picareta. A Assembleia de Deus chegou onde chegou através do culto de doutrina, do evangelismo e da escola dominical, oh glória. A Assembleia de Deus nunca precisou de cutucão de ninguém na coluna de ninguém, de levantar a mão, de abraçar teu irmão, de pular com ele. A Assembleia de Deus sempre teve a Bíblia como livro de fé, de regra e de prática. É joelho no chão, banco molhado com lágrima, é joelho calejado, é oração na madrugada. Essa é a Assembleia de Deus. A igreja que nunca idolatrou homens, uma igreja que não tem consigo o cunhão de idolatria, uma igreja que sempre esteve centrada na palavra. Tem uma geração de homenzinhos levantando na Assembleia de Deus, que estão tentando baixar os pilares da sã doutrina, o bom costume. E a Bíblia diz que os bons costumes não devem ser removidos. Não é bom remover os bons costumes. Eu não sou saudosista, irmão. Eu não sou saudosista, mas que saudade do pastor Anselmo Silvestre. Que saudade do pastor Anselmo Silvestre. Eu sou mineiro e talvez alguém lá em Minas vai ouvir isso e vai dizer que eu estou boicotando a liderança atual. Porque agora se você fala é boicote. Se você tem que engolir agora tudo que o piseiro que faz. Você não pode falar mais agora, parecendo que são como Alexandre de Moraes. Assim como Alexandre quer travar lá, eles quer travar aqui. Quem está no clero da igreja não quer que você pregue contra o pecado, contra o adultério, contra a prostituição, contra a imoralidade. Não prega duro, senão o povo sai. A Assembleia de Deus de 84, de 90, ela chamava adúltero pelo nome e mandava levantar na nave da igreja. E a igreja está aqui de pé. Sabe por quê? Porque o que alimenta a igreja não é pecado escondido, é palavra. Que saudade do pastor Anselmo. Não tinha diplomas na parede, não tinha anel no dedo. Pastor Anselmo Silvestre, meu primeiro pastor. Aleluia. Não estava nos grandes congressos pegando, mas uma vida, uma idoneidade. Um homem que andava de cabeça erguida em toda Minas Gerais. Um homem centrado. Um homem que olhava para a noiva do Cordeiro e sabia que um dia teria que prestar contas para aquele que lhe deu a oportunidade. Que Deus nos dê esse espírito, que venhamos temer a Deus quando olhar para a sua noiva, que venhamos entender que nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro, com aquela que foi comprada através do sangue de Jesus Cristo, com aquela que foi formada através do prego que entrou nas mãos, o cravo que entrou nos pés. Ele sofreu para que essa igreja estivesse aqui. Nós não podemos manipular essa igreja. Finalizando a minha oportunidade, muito grato por estar aqui com vocês. Eu então profetizei como se me deu ordem.
E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e ajuntou cada osso com seu osso. Fez um ruído, fez um reboliço, e ajuntou cada osso com seu osso. Mas antes dos ossos ajuntarem, primeiro houve um ruído, uma cura interna, uma cura interior, uma cura no particular, uma cura lá dentro dos ossos, para depois eles fazerem um barulho e ajuntar cada osso. Já viu gente que faz barulho, mas não é curado? Ele faz barulho, mas não é curado. Ela faz barulho, mas não é curada. Ele pula, relampeia, ele salta, fala a língua, mas não perdoa. Entrega a profecia, mas maltrata a esposa. Ele é homem de Deus na igreja, mas é um cangaceiro em casa. Fecha o teu olho, por favor. E se tu maltrata a tua esposa, tu não presta como obreiro, viu? E eu vou te avisar algo aqui essa noite. Se você está de mal da sua esposa, nem a sua oração sobe. E eu sei que ninguém fala isso, porque isso não abre a agenda. Isso não traz de novo, não assopra o nome. Isso não assopra o nome, mas te adverte. Se você está batendo boca com a sua mulher em casa e vem para o altar falar a língua, essa língua não vale nada. Se você está dando um tronco na tua esposa, dorme de mal dela, dorme separado. Anda de mal dentro de casa, maltrata a tua mulher. E se você vem para o altar, não vale nada teu sacrifício. Se você não honra a tua esposa, não honra a tua casa, a tua oração não sobe, não presta, não tem valia. Eu disse hoje que nós